Prezado telespectador real, queridíssima telespectadora real. Neste mês de janeiro, o programa está promovendo edições itinerantes, até que as novas e modernas instalações da nova sede da emissora estejam devidamente concluídas. Desta forma, teremos a oportunidade de tratar de um assunto também muitíssimo marcante neste mês de janeiro, no que se refere à maior tragédia climática que se abateu sobre o país, ocorrida em janeiro de 2011, atingindo Nova Friburgo, sobretudo, e mais 6 municípios no seu entorno. Naquela ocasião, tivemos algo absolutamente ainda não entendido pela comunidade científica, que não concluiu o entendimento acerca do que ocorreu naquele 11 de janeiro de 2011. Entretanto, as estatísticas cruéis mostram que tivemos mais de 900 mortos, cerca de 100 desaparecidos e em Nova Friburgo, que foi o município que sofreu as maiores consequências, 451 mortos, atingindo 35 mil pessoas nessa região que ficaram desalojadas. É algo que nos traz trágicas lembranças, sobretudo para aqueles que experimentaram aquela noite fatídica, com dor, com sofrimento, com mortes e com perdas, sobretudo humanas, que ainda não foram devidamente identificadas. Mais do que tratarmos deste assunto, é preciso termos o entendimento de que Nova Friburgo está localizada numa área de risco permanente. Especialistas, sobretudo na área da geologia e da meteorologia, mostram que Nova Friburgo e a região serrana do estado está localizada no término de uma zona de convergência do Atlântico Sul, que se inicia na Amazônia, percorre todo o país pelo centro-oeste, chegando até o Oceano Atlântico, sobretudo permanecendo sobre esta região, o que traz, evidentemente, uma precipitação pluviométrica muitíssimo intensa. Não obstante, constatamos que, neste período de verão, as chuvas são intensas e preocupantes. Portanto, precisamos aprender a sobreviver com este cenário e exigir das autoridades que adotem as devidas providências para amenizar os danos provocados por este cenário. As perdas continuarão existindo, entretanto, não precisamos perder vidas humanas. De toda forma, teremos a oportunidade de conversar nesta edição com uma jornalista, aliás, belíssima jornalista, até porque, além da irreverência, o romantismo é uma das características deste apresentador, que se lança como escritora, nos oferecendo uma obra literária extremamente provocante, que trata acerca de algo que você, que esteve na condição de testemunha ocular daquele momento, vai se lembrar. A importância fundamental do rádio, eu diria inclusive como ferramenta de sobrevivência naquela ocasião. Uma vez que era o único meio de comunicação a pilha
que funcionava. E esta menina, que é muito criativa, muito inteligente, muito sagaz, teve, eu diria, a inspiração de redigir este documentário escrito. Um livro sensacional e absolutamente indispensável na sua biblioteca, que trata de questões relacionadas com a história recente de Nova Friburgo. Até porque, concluindo, conforme eu sempre digo, nós temos Nova Friburgo antes de 2011 e Nova Friburgo depois de 2011. Com a proteção de Deus e de Santa Rita de Cássia, sejam todos muito bem-vindos na edição de número 777. Nada acontece por acaso. Contando com o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores, os trabalhos técnicos de Charlie JR, nosso possante coprodutor, sob a coordenação geral de Marconi JR, intransigente no que se refere ao rigor técnico desta gravação. Parece um daqueles oradores empolgados diretamente do sensacional showroom da Projetare, que vale você visitar e se encantar. E desta forma, desde já agradecemos a acolhida, a generosidade, a disponibilidade oferecida pelo seu proprietário, André Rodrigues Alves, que nos permitiu esta gravação neste dia 23 de janeiro de 2023. Hiperverão Toyosserra, uma estação de super ofertas para você entrar no ano de Toyota novo. O Yaris, dessa vez, veio quente. Yaris Hatch, XS, XLS, 22, 23, com bônus de R$6.000. E tem Corolla, Corolla Cross, Hilux e SW4, com super bônus de R$6 a R$20.000. Venha e confira. Entre no clima do Hiperverão Toyosserra. Garanta agora o seu 0 km na Toyosserra. E ainda os 5 anos de garantia Toyota. Confira em toyosserra.com.br. No trânsito, escolha a vida. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10.000 metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Estamos juntos é muito mais que só uma frase para Stan. Representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa. Você e sua família. São fechaduras, puxadores, cadeados e outros itens que estão no balcão de sua loja, no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer. Por isso, tenha uma só certeza. Em todos os seus momentos, tem que ser Stan. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e também de gravações externas neste período que, conforme disse anteriormente, as novas e modernas instalações da TV Zoom, que está localizada no Espaço ARP, estão sendo devidamente concluídas. E desta forma, conforme também disse na minha abertura inicial, estamos neste momento promovendo as nossas gravações itinerantes nos modernos também e absolutamente sensacionais espaços
do showroom da Projetari, que fica localizada aqui na Avenida Conte Bittencourt, próximo à entrada da rua Galiano das Neves, que é justamente aquela rua que lhe permite acesso ao Friburgo Shopping, que neste momento também agradece o comercial 0800. E desta forma, também conforme anunciado na abertura, conversaremos com uma brilhante jornalista que lança um livro e detalha a cobertura radiofônica e cita histórias de superação em Nova Friburgo. E ela indaga de maneira muito provocante a seguinte questão: quem disse que numa tragédia não pode haver esperança? O livro 2011, O Poder do Rádio na Tragédia Climática, que neste momento você acompanha a imagem no seu monitor, relata a força de um povo em meio ao caos. O livro, de autoria desta belíssima e criativa jornalista, tem como base a pesquisa científica e acadêmica que detalha a atuação do rádio na tragédia climática de 2011 na região serrana do Rio de Janeiro e em especial Nova Friburgo. O principal objetivo desta obra literária é demonstrar o papel do rádio mediante a uma das maiores tragédias climáticas do Brasil, se não a maior. A autora teve o carinho e o cuidado de optar pela produção editorial e diagramação com empresas friburguenses, o que ainda realça sobremaneira esta magnífica obra literária. E sendo assim... Prazer, Zuri. Mais uma vez. Quero... Tô nervosa, Zuri, tô nervosa. Gente! Quero agradecer a sua presença, o atendimento ao nosso convite. Seja muito bem-vinda, menina, não obstante a nossa relação pessoal, mas tenho grande admiração pelo seu trabalho, pela sua inteligência, pela sua criatividade e pela sua perspicácia. Será uma ótima oportunidade de tratarmos deste assunto que, por vezes, trazem tristes lembranças aos friburguenses que sobreviveram, mas extremamente oportuno, e desde já lhe parabenizo pela proposta. Zuri, obrigada. Primeiramente, quero agradecer o espaço, a você, ao convite, a sensibilidade de fazer contato comigo, também agradecer a Casa TV Zoom. Agora, antes de tudo, sim, que espetáculo, hein, de ambiente. Sensacional. Poxa, a Projetari está de parabéns. Sem dúvida. E o espaço aqui é muito bonito. É um espaço muito confortável. Dá vontade de cozinhar, viu? Nós faremos isso. Vamos? Vamos chamar o Luciano Ferraz depois? Boa, boa. Dado o momento, vamos promover aqui uma gravação com, vamos dizer assim, com pratos deliciosos, para que a gente saboreie e se divirta ainda mais. Mas realmente todos os espaços aqui da Projetari são muito bem concebidos, são muito modernos e vale a sua visita. Venha conhecer o showroom da Projetari e, se possível, seja atendido por Laila Schwab, uma menina também muito criativa, muito inteligente, muito educada, não obstante as relações familiares que tenho com a senhora mãe dela, obviamente, mas é uma menina também extremamente profissional e que neste momento está atenta ao desfile de elogios que eu faço à sua pessoa. Laila é uma menina encantadora. Se você vier aqui, certamente não sairá sem contratar ao menos um orçamento. Isto posto, Gabriela. Adoro. Laila é nome de música, hein? Eric Clapton. É ela mesmo? já sai na frente. Sensacional. Já. A menina ela demais. Ela é demais. Mas, enfim. Vamos ao assunto, né? Como surge a proposta? Como nasce? Como ela, digamos, lhe inspira
para fazer esse trabalho, sobretudo de pesquisa? Então, Zuri, da minha personalidade, né, brincar e tal, sou uma pessoa alto astral, simpática, tenho um pensamento positivo, mas o assunto é delicado, o assunto é tenso, é triste, então a gente sempre tem que levar em consideração o tema da abordagem, da forma como que você vai também estudar e explicitar, e a forma como você vai explicitar. Eu optei pelo livro porque não deixa de ser uma obra documental, né, que se perpetua, a gente vai passar e a obra vai permanecer para quem tiver também o interesse em pesquisas científicas acadêmicas para esse mundo e também para os curiosos e pessoas, enfim, historiadores, porque ele envolve história, política, cultura, de um tema muito delicado como foi 2011, o poder do rádio na tragédia climática, que tem o nome desse livro. A opção de escrever esse livro veio a partir dos meus coordenadores de jornalismo, até então em 2017. Sempre quando você vai terminar uma graduação, você faz um trabalho de conclusão. E o que me inspirou foi o tema ser humano, delicado, e envolve muito o jornalismo, numa cobertura jornalística. O tema também foi escrito em 2017, e você tem uma pesquisa de 2011, então você volta a 2011, você volta aos conceitos na comunicação de 2011, como eram aplicados no interior do estado do Rio de Janeiro. Sempre quando você tem uma pesquisa científico-acadêmica, você tem que ter um objeto de estudo. E aí, nesse objeto de estudo, você vai desenvolver o tema que você vai apresentar para a sua banca, falando academicamente. E aí, assim foi feito. A partir do momento que eu apresentei para eles, os três, eles falaram: Gabriela, isso dá livro, porque você perpetua a memória da cidade e, ao mesmo tempo, você fala de uma forma muito realista o que aconteceu e com foco no poder de um meio de comunicação. Nós temos vários meios e o rádio aqui foi preponderante porque ele funcionou na madrugada. Os rádios amadores, o rádio a pilha, porque não existia energia elétrica até uma determinada hora, existia energia elétrica, depois não. E a Rádio Friburgo, ela atuou. Eu não posso deixar de falar da Rádio Friburgo, até então em AM 660, porque com os geradores, naquela madrugada, a atuação de Leandro Silva, que era o radialista, ele apresentava a Madrugada com Deus, um programa tradicional da rádio, e logo depois ele recebeu a visita que nem o próprio rapaz queria estar naquele momento ali, mas ele foi já com medo, levando a família, da chuva forte que caía naquela madrugada, do dia 11 para o dia 12, do Rogério Albertini, que, por ironia da vida, ajudou muito na pesquisa, que ele é radialista por tempo, por experiência, isso é ótimo. Mas ele, por profissão, ele é carteiro. Então, ironicamente, nós tínhamos duas pessoas ali que estavam ao vivo, recebendo informações por telefone de autoridades e de ouvintes da própria cidade, e o carteiro ele conseguia identificar de onde que aquela pessoa estava falando quando ela dava alguns pontos de referência. E aí, a partir disso tudo, a obra começou a ser desenvolvida por mim, muito estudo, mais de 6 anos de estudo. Mais de 6 anos? Não, na verdade foram 5 anos de estudo, vamos colocar de 2017 a 2022, e eu optei por lançar agora em 2023, para passar esse tempo de festas e tal, e colocar no mês de janeiro. Porque janeiro desse ano a gente completou aí 12 anos da tragédia. Exato. Uma tragédia que não envolveu só Nova Friburgo, uma tragédia que envolveu, como você falou logo no começo, várias outras cidades, outros municípios, mas eu tive o foco na cidade de Nova Friburgo, porque o meu material de estudo seria muito mais fácil eu captar e estudar e desenvolver do que fazer uma forma muito ampla que eu não teria como... E qual foi a metodologia de pesquisa, menina, que você adotou após a apresentação do seu TCC, que, pelo que você explicou, motivou a produção
deste documentário. E concordo contigo quando você se refere como sendo uma obra eterna. Eu costumo ter o entendimento que as produções em meio digital, elas são substituídas por outras tecnologias. Você, que é uma menina nova... Obrigada, Zuria. Zuria é ótimo, gente. Talvez não se lembre... Adorei o nome dele. Das produções feitas em fita VHS, que hoje são objetos de museu. Depois surgiram os disquetes, que foram substituídos... 5 1/4, 3 1/2. Pelos pendrives, que daqui a algum tempo também serão substituídos por outra tecnologia. Agora está tudo na nuvem. Exatamente, menina. Entretanto, a forma escrita é eterna. Verdade. Daqui a 100 anos, daqui a 2 séculos ou mais, a forma que vai ser permitida tomar conhecimento dessa sua obra literária vai ser escrita. Então você foi muito feliz também nesse sentido. Obrigada. Porque adota uma forma permanente de acesso, qualquer que seja, ou na língua portuguesa, ou mesmo que em algum momento seja traduzida em outra língua, porque essa tragédia climática de 2011, ela teve repercussão mundial, então pode ser também e cobertura entendida, internacional também. E cobertura internacional pode ser tratada dessa forma. Mas, enfim, a sua opção foi muito inteligente. Agora, conforme eu lhe indaguei... A minha linha de pesquisa ela foi baseada... Qual foi a sua linha de pesquisa? Como você conseguiu buscar todas essas informações? Então, em 2017, eu estagiava, eu ainda nem era funcionária, nem trabalhava... Não, credibilizar... Assim, eu era estagiária na Rádio Friburgo, então eu tive acesso ao material liberado pela própria emissora, pelo Leonardo Asch. E a partir dali, eu comecei a ouvir os áudios daquela madrugada, do dia 11, do dia 12, até o horário que o gerador funcionou, depois o gerador parou de funcionar, e aí voltou entre o dia 13 e o dia 14. Foram algumas horas fora do ar, mas ela foi muito útil, como é o rádio, né? Utilidade pública, mas naquela madrugada ela foi super útil. E aí o que a gente faz? Um poder de decupagem, né? Como um jornalista, você vai pegar todo o material e vai ver quem trabalhou, quem entrou nas madrugadas, o horário, e você faz contato, você marca entrevista, você grava a entrevista, você transcreve para o papel. Depois, em casa, foram madrugadas e madrugadas reouvindo áudios dos ouvintes, de autoridades. Depois a gente questiona aquelas pessoas. Até então, na época, você era subsecretário de Serviços Públicos, fulano de tal. Sim, eu fui, Gabriela. E aí você vai gravando todo o material. É todo um material bruto que depois você vai decupando, tirando, reescrevendo, passando para o papel, até se tornar um livro. De repente, depois eu faço até um documentário de uma produção audiovisual. Mas pesquisa de campo. Pesquisa de campo. Porque o livro ele é baseado em fatos reais. Pesquisa de campo e a pesquisa também com outros autores quando eu precisei saber um pouco mais sobre a história dos meios de comunicação aqui de Friburgo. Então, Max Woloski foi bem importante para mim, o colunista do jornal Voz da Serra, falando um pouco sobre a história da Rádio Friburgo até então, entre outras pessoas. Mas pesquisa de campo. Agora, E eu adoro fazer a pesquisa de campo. Porque a pesquisa de campo, principalmente quando você tem um material bruto e você tem acesso àquelas pessoas, não é tão antigo, você não está falando de séculos passados, que aí você tem que entrar, pelo menos aqui em Friburgo, pela Fundação Dom João VI. Que eu cheguei a fazer contato com eles também, mas acaba que a gente faz uma parceria para que o livro depois entre para o Pró-Memória da cidade. Mas a pesquisa de campo, quando você tem ali os personagens vivos e reais, como eu estou falando com você aqui agora, é uma questão de você colher o material, gravar e transcrever para o papel contando uma história, o que aconteceu. Agora, menina, esse contato com sobreviventes, que na realidade somos todos nós. Tá? Somos todos nós. Todos Sim. nós somos sobreviventes, eu entendo dessa forma. Uns em situações
de potencial muito mais grave, outros menos. E todos nós, friburguenses, tivemos perdas. E não me refiro às materiais, às humanas, quer seja familiares, quer seja amigos, conhecidos e mesmo aquelas outras pessoas desconhecidas, mas que, face à grandiosidade do evento, nos impactaram de forma assim extremamente, eu diria, cruel e sofrida. E este contato com pessoas que estiveram no auge daquele momento para que você pudesse extrair informações para o seu livro, deve ter sido algo doloroso também. Muito. Principalmente, assim, você ouve a população, aí você tá na madrugada lá, decupando material e tu tá chorando, 3 horas da manhã. Muitas vezes minha mãe me pegou acordando no banheiro, assim, pra ela ir no banheiro, ela me vê, tô escrevendo, ela, que isso? Falei, tô sentindo porque você reouve, você volta àquela madrugada. E aí depois, quando você vai encontrar com determinadas pessoas também que fizeram parte, como eu cito em exemplos de superação, né? As pessoas começam a relembrar. E aí, quando você volta à sua memória afetiva, você tem que ter uma delicadeza, uma sutileza de você ouvir, muitas vezes você se segurar para você não chorar junto com a pessoa. Porque são temas delicados, são vidas, como você está falando. Houve perdas materiais também, consideráveis, mas houve vidas perdidas. Ninguém quer perder um ente querido. Certamente. Entende? Então, assim, até para você fazer o contato, perguntar se a pessoa quer participar, outras, também tem outro lado da moeda, Zuri. Como eu falei em programas de rádio, televisão, quem está assistindo a gente, né? A gente está conversando sobre esse tema, eu tenho certeza absoluta que do outro lado existem telespectadores que estavam aqui em Friburgo ou que não estavam, mas começam a se perguntar onde é que eu estava mesmo? Exatamente, menina. Ainda aconteceu isso? Eu estava nesse dia em tal lugar, recebi a informação dessa forma, então não estava vivendo, não, eu perdi uma pessoa. Então, assim, volta a memória afetiva de várias pessoas. Então, quando você vai tocar no tema, você também tem que fazer uma operação pente fino, porque, assim, foram quase 40 depoimentos. 40 depoimentos. Isso é o mínimo, porque eu tive que enxugar bastante. Porque, assim, tem muita história de muitas pessoas atingidas diretamente e indiretamente. Um acervo absurdo. Absurdo. Muito grande. Então, como uma pessoa positiva, e assim, com muita delicadeza com o tema, o que eu pensei? Claro, tivemos uma tragédia, mas o povo friburguense é um povo de superação, é um povo forte, é um povo empreendedor no seu DNA. Então, a minha angulação de pesquisa, certamente no 4º capítulo, foi dar vazão à esperança, à resiliência, à força de dias melhores, de algumas pessoas, como médicos, militares, professores, músicos, autoridades, empresários, como você, como eu, que nem jornalista à época era, estávamos aqui, vivemos, só que essas pessoas que eu coloquei representam tantas outras que não é que não tiveram voz, mas que atuaram, e atuaram muitas vezes de coração, porque foi doação, Zuri. E se você me permite, meu amor... As ajudas, elas começaram a chegar nos outros dias. Então, logo no começo, as informações estavam muito desconectadas. Então, você também, volta a dizer, o poder do rádio. Você entrar, fazer uma cobertura ao vivo, trocar os profissionais, né? Porque os dois estavam exaustos naquela madrugada. Aí, Ancora, Pedro Osmar, Roosevelt Consi, que até então na época era secretário de Cultura. Não estou fazendo política de nada, porque existem outras pessoas que estão no livro, que eu destaco, mas são pessoas que atuaram naquele meio. E outras que nem entraram na Rádio Friburgo, mas que eu coloco no livro, porque atuaram como pessoas que fazem parte da população. Só acrescentando 2 aspectos. Concordando com a sua afirmação. Por ocasião
da tragédia climática de 2011, eu realizei aproximadamente 3 meses de edições ininterruptas tratando dessa questão. Conversando com autoridades, conversando com cientistas, conversando com especialistas, conversando com sobreviventes. Ou seja, uma pauta quase que interminável e inesgotável. Exatamente. Me lembro, querida Gabriela, que uma das entrevistas que mais me chamou a atenção foi de uma doutora em hidrologia chamada Ana Luísa Coelho, e que, num possível complemento dessa sua obra, vale a pena contactá-la, uma vez que ela, até naquela época, tinha um sítio em São Pedro da Serra, e ela fez uma análise muitíssimo interessante do que aconteceu, com um olhar técnico, publicando, inclusive, logo em seguida, trabalhos científicos em países do mundo que são afetados por estas tragédias climáticas. E me lembro que naquela ocasião havia um congresso internacional tratando desses eventos no Japão. Sim. E ela apresentou o estudo de caso de Nova Friburgo no Japão. E também ela, de maneira assim, muito didática, muito simples, explicou que o que houve em Nova Friburgo e região foi algo parecido como se uma esponja de 8 quilômetros de altura fosse formada e extremamente umedecida. E cada vez mais sendo sobrecarregada nesta região toda. Em dado momento, esta hipotética esponja, ela não suportando mais absorver aquela quantidade de água e de umidade, ela se comprime e aí toda aquela água é despejada na região. E também, menina, entre outras entrevistas que fiz, muitas me chamaram muita atenção, e você está me permitindo lembrar deste momento quando faço sempre questão de registrar que, se não tivéssemos a presença do governo do estado naquela ocasião, Luiz Fernando Pezão, e da presidente da República, Dilma Rousseff, aqui em Nova Friburgo, sem entrar no mérito político, partidário, que não cabe neste momento, estaríamos pisando em lama até hoje. Portanto, precisamos ser gratos a essas autoridades, que evidentemente, de imediato, entenderam que Nova Friburgo precisava de socorro. E dessa forma, sempre quando trato desse assunto, faço esse registro por merecimento. Nós estamos encerrando esse bloco, Gabriela, mas antes quero lhe indagar acerca da experiência que você viveu na produção dessa obra. Qual é a sua leitura sobre a tragédia climática de 2011? Se é que você já teve condições, eu diria, emocionais para assim concluir, porque você está muito envolvida nesta produção. Sim. Eu não tenho dúvida disso, tratando como se fosse filho. Não é verdade, menino? O livro é uma gestação. É uma gestação. Ainda mais em pesquisa. Pois é. Você já se sente convencida do que aconteceu aqui, ou ainda por vezes lhe parece um enredo de uma obra científica? Não, não estou convencida. Acho que a gente nunca vai ficar convencido. Boa, menina. Nunca. Boa. E, criticamente falando, eu acho que a gente tem muito que crescer ainda. E 2011, nós estávamos muito despreparados. E é um fator climático, ninguém esperava, mas assim,
com uma crítica construtiva, sem dar nomes a ninguém, mas eu acho que por envolver políticas públicas, e se a gente comparar, você até falou agora sobre um país importantíssimo, o Japão, se a gente comparar também com tragédias climáticas que já aconteceram no Japão, e nós já tivemos também, e ainda tem em andamento projetos aqui, até em Nova Friburgo, com o Japão para ser colocado aqui, absorvido aqui, até em Duas Pedras e perto do Hospital São Lucas. Não falo Nova Friburgo, nem as autoridades aqui locais, não é uma crítica somente para cá, mas sim para o Brasil. Eu acho que a gente tem muito ainda que melhorar e correr contra o tempo, porque isso pode acontecer a qualquer momento. Exatamente. Não sou eu que estou falando, são os especialistas. Comunidade científica. A comunidade científica e, realmente, a região serrana é uma região linda de se viver, mas problemática com relação a meio ambiente e a chuvas torrenciais. Vivemos numa área de risco permanente, menina. Exatamente. Muito bem. Depois do intervalo, nós retornaremos já na reta final desta conversa absolutamente, eu diria, emocionante com Gabriela Bini Espósito, niteroense de nascimento, mas friburguense de coração. Muito obrigada. Não saia daqui, afaste-se da tela do seu celular. Em tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. E está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você. O Poavre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade. Oferece buffet self-service a quilo e prato executivo. Todo o cardápio é supervisionado por nutricionistas com mais de 20 anos de experiência no mercado. Para você que busca saúde e bem-estar, o Poavre é a melhor opção. Aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e refeição. Poavre, Avenida Conselheiro Júlio Zarpe, no Espaço Arpe. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e de beleza, uma vez que estamos promovendo esta gravação nos atraentes e fantásticos ambientes do showroom da Projetare, que nos oferece esse espaço privilegiado para estas gravações itinerantes. E compareça, visite a empresa, fica localizada aqui bem próximo da entrada da rua Galiano das Neves. E evidentemente se surpreenda. Como também estamos lhe surpreendendo com o conteúdo desta gravação que traz informação de utilidade pública, conversando com Gabriela Bini Espósito. Atenção! Se você está na nossa audiência rotativa e começou a nos acompanhar a partir deste momento, assista o programa desde o seu início, na íntegra, porque trata-se de uma entrevista, evidentemente jornalística, mas emocionante. Através do seu canal local de TV por assinatura, além, obviamente, das redes sociais da emissora, sobretudo pelo seu aplicativo. Acesse o programa Cidade Real desta segunda-feira
e tenha a oportunidade de acompanhar na íntegra, no momento que você tiver disponibilidade, toda a entrevista para entender o contexto. Gabriela, querida, outro aspecto que me chama a atenção, que eu quero lhe indagar, é acerca, sobretudo, das técnicas de jornalismo, de pesquisa que você adotou. Evidentemente, além da pesquisa, você buscou técnicas para desenvolver este trabalho. E conversávamos aqui durante o intervalo que, por vezes, não observamos isso de uma forma geral. Os profissionais do meio, não sei se por desinformação, por desleixo, por descuido, não têm o esmero que você teve no desenvolvimento deste trabalho. Isto posto, queremos que você corte na própria carne. Ah, é? Certamente. Desleixo, Zuri. Tem muito profissional da comunicação que existe. Mas na prática, se ele tivesse um pouco mais de técnica, ele poderia ser muito mais do que de repente ele pensa que ele é. Você está falando na carne. Exatamente. Então, assim, como um trabalho de conclusão de curso, mas depois repaginado, eu deixei uma parte, não vou ficar dando spoiler do livro, mas quem tem o interesse de adquiri-lo vai conseguir ter um pouquinho de noção, mesmo sendo do meio, né, da comunicação, publicitário ou jornalista, ou não sendo, como que você faz uma construção de uma notícia. Independente se você vai ser uma produção independente ou veiculado a uma linha editorial, que a publicidade ela chegue e você tem que reduzir um pouco do conteúdo que você tem que publicar, né, na prática, mas você tem teorias da comunicação, semiótica, que são matérias que o jornalista ele estuda na faculdade. Tem muita gente que está ouvindo essas palavras agora e vai falar assim, que saco, muitas vezes outras não. Mas se você não abreviar esse tempo nessas matérias que muitas vezes pode ser chata, quando você se formar, você pode ser um profissional diferenciado no mercado, como, por exemplo, às vezes numa abordagem, numa entrevista com uma autoridade, você vai estar embasado pela pauta, pelo conteúdo que você já vai questioná-lo. Mas, por muitas vezes, você vai saber se ele está falando a verdade ou não, e você pode confrontá-lo, se for uma entrevista de confronto. Enfim, são técnicas, notícias como são construídas. Então ali eu cito autores, Nelson Traquina, eu falo também um pouco sobre o Nilson Lage, são autores de destaque na comunicação. Além disso, a gente fala um pouquinho sobre o rádio comunitário, então eu falo um pouquinho sobre Cecília Peruso, e entre outros autores assim, que são fundamentais para quem busca esse segmento. Ou seja... Tem técnica. Na sua avaliação corajosa e que oferece o contraditório. Eu costumo dizer que o contraditório incomoda, mas é saudável e democrático. O meio, os profissionais não estão seguindo o que, evidentemente, a boa técnica determina. Você observa falhas de uma forma geral, na produção desses conteúdos? Sim. E assim, teorias do jornalismo. Como você identificar uma fake news? Eu falo sobre fake news e antigos os boatos. Né? Que a época a represa estourou. Antigamente. Houve isso. 2011, teve isso. Né? 2011, um passado não tão distante, se comparado com 2021. Como eu falo também sobre conceitos do all news. O que é all news? O tempo todo no ar. Para o Brasil aqui, preponderantemente, pioneiras foram a CBN e a Band News. Mas assim, voltando a falar sobre a teoria do jornalismo, um bom jornalista, ele sabe quando realmente é uma fake news ou não. Sabe? Sabe. Agora, vai de critério do público e da pessoa acreditar. Porque a fake news, o Zuri, tirando um pouco de tragédia, em qualquer tema, também vai do que é conveniente a pessoa acreditar. Boa, menina. Boa. Tá? Se é conveniente o que ela está lendo ali, ela vai dissimular, ela vai dissipar, ela vai passar para frente, porque ela acredita. É subjetivo.
É uma coisa que no jornalismo não deveria ser quando não é uma coluna opinativa, quando não tem um especialista para se falar sobre aquele tema. Outro ponto, rapidamente. Teoria do jornalismo, você tem pelo menos o gatekeeper, que é o portão ali, que é o cara que vai falar, não, isso aqui entra, isso aqui não entra. Qual é Isso eu não estou inventando, isso aqui existe. Eu sei, meu amor. Repita o nome do... Gatekeeper. Ah, sim. Isso é uma teoria. Sim. É um cara que fica no portão ali, entra ou não entra? Sim. Vai ser publicado ou não vai ser publicado? É conveniente a empresa? A publicidade libera ou não libera? Também falo sobre isso. Agendamento. Você tem... As empresas de comunicação, elas fazem um agendamento anual do que vai ser pautado. E o jornalista, muitas vezes, o repórter, é lá embaixo, ele não sabe disso. Mas ele ali, ele faz parte de um mecanismo que lá em cima... De uma estrutura. A empresa é conveniente, ou então, enfim, não seja conveniente, possa ser outra palavra, mas que ela precise publicar daquela forma. Direcionar a comunicação em massa. Porque a comunicação em massa, você tem um controle da maioria das pessoas pela informação. Você está me sugerindo uma ótima pauta para um outro programa, para a gente falar só sobre isso. Porque é altamente persuasivo. E a comunicação é item básico de consumo nos tempos modernos, né? E nós recebemos uma quantidade absurda de informações diariamente, sobretudo pelo controle remoto do mundo, também conhecido como celular. E aí, ter esse discernimento para reproduzir notícias... Comprando o livro, você vai conseguir. Boa, menina. Evidentemente, uma questão de prudência, de sensatez. Agora, querida, avançando, e já na reta final... Posso agradecer meus apoiadores culturais? Justamente falaremos sobre isso. Me parece que teremos um avant-première, adoro esses nomes chiques, assim. O nosso cinegrafista hoje, tá demais, hein? Dublê de coprodutor, se diverte também. Na próxima quinta-feira, dia 26, entretanto, restrito a um determinado público. Queremos ouvi-la. Nesse primeiro momento, o evento vai ser fechado a pessoas que participaram do livro, que fazem parte do livro, pessoas também da imprensa. Então, vai ser um evento fechado. Autoridades, no dia 26 de janeiro, sim, às 7h30 da noite, na CDL, mas evento fechado. Fechado. Por favor, os telespectadores não fiquem tristes. Esse livro vai estar disponível em breve nas plataformas digitais e vou fazer um aberto ao público, um outro evento. Pois é, isso que queremos saber. Depois do carnaval. Aquele telespectador, aquela telespectadora que, sobretudo, se sentiu parte envolvida. Sim, tocada, né? Acredito que... Por sua obra literária, muitos. Inclusive, tenho certeza que se emocionando, evidentemente, porque... Sintam-se abraçados por mim. Você promoveu, menina, uma sessão Túnel do Tempo, que é um seriado da minha época, não é da sua, porque você é muito novinha. Mas a gente tem a noção do Túnel do Tempo, que é voltar. Exatamente. E querem adquirir o livro. Quer dizer, em dado momento isso vai ser possível. Depois do carnaval, plataformas digitais, agora vai ser evento fechado, as pessoas que participaram do livro, autoridades e imprensa. O quantitativo, eu quero agradecer, porque eu não pensei que a demanda seria tão alta assim, graças a Deus. Então eu tive que pedir a editora e aí para depois do carnaval. E aí eu passo o link, eu vou colocar nas minhas redes sociais, me segue lá, @GabrielaBini no Instagram. Repita. @GabrielaBini no Instagram, também no Facebook. Acredito que para final de fevereiro esse livro já vai estar disponível para e-commerce, na Amazon. E aí sim as pessoas podem ter esse deleite, né? Agradecimento aos apoiadores. Agradecer demais ao apoio cultural do Cartório Brownie, né? Em nome do Marcelo Brownie. Também do espaço que Braulio Rezende me concedeu, a CDL, o Sem Comércio. A Alexandre Menra, a Groove, a Tambora, com toda a parte de material de divulgação, abraçaram a ideia. João também, João Lucas, me ajudou muito também nas fotografias, como Pedro Bessa, que à época cobriu a tragédia de uma forma como fotojornalista à época, e a Rádio Friburgo, que também me auxiliou em todo o material aí de estudo. Enquanto você agradecia os apoiadores, evidentemente que mostramos imagens do livro, aliás, belas
fotos, inclusive, contigo também. Obrigada. Ou seja, o pessoal que você citou aderiu à proposta. Aderiu à proposta, acreditou em mim, acreditou na pesquisa. A Fundação Dom João VI, não posso deixar aqui de mandar um abraço para Luiz também. Ele abriu as portas para mim. Luiz Fernando Fuli. Luiz Fernando Fuli, perpetuando essa obra, como eu te disse, para outras gerações, tanto para o mundo acadêmico, quanto para a história da cidade e as pessoas em geral. Menina, conforme eu disse, trata-se de uma obra eterna. A sua iniciativa é de um valor incomensurável. Você ainda não percebeu. Você não percebeu. Em dado momento, você vai entender a sua importância no relato dessa tragédia. As suas linhas bem traçadas relatam um momento de mudança, de novo rumo na história de Nova Friburgo. Você faz parte dessa história e você só vai perceber esta valiosa contribuição depois que este seu filho ou filha... meu neném, meu livro. ...estiver com mais idade. Menina, Obrigada, Obrigada, Zuria. Nós é que agradecemos, menina. Nós, sobreviventes, é que agradecemos a sua inspiração, a sua sensibilidade, a sua criatividade e a sua inteligência. Você é uma menina muito querida no meio, você é muito bem aceita Amém. Pelos profissionais. Bom. E tenho certeza absoluta que será sucesso esta obra literária. É uma obra que, conforme eu disse, reitero, eterna. Não obstante o fato, a forma escrita. Muito obrigada, Zuri, pelo espaço. De coração. Você sabe que eu gosto muito de você. Tá bom, meu amor? Obrigada. Obrigada também a todos os telespectadores e a casa também, a TV Zoom, a Projetária. Se você quiser fazer um agradecimento para a câmera... Agradecer a todo mundo. Ou para esta câmera, por favor, você pode fazer os seus agradecimentos ao público em geral. Ao público em geral, aos telespectadores, a você que está aí do outro lado, ao carinho de sempre, ao acolhimento dentro da sua casa, nas redes sociais, à TV Zoom, à Projetária, ao Zuri, também aos meus apoiadores culturais, né, ao Cartório Brown, ao Marcelo Browne, também ao Braulio Rezende pela CDL Sem Comércio, pela Fundação Dom João VI, pela Groove, pela Tambora, também pelo João, fotógrafo João Lucas, pelo Pedro Bessa, um lindo trabalho, sensível, e pela Rádio Friburgo. A todos vocês um meu grande abraço e que essa obra possa se perpetuar de gerações em gerações, auxiliando em trabalhos acadêmicos e políticos de Nova Friburgo. Legal, menina. A gratidão é o mais nobre dos sentimentos. Precisamos encerrar definitivamente este trabalho, eu diria, inovador, de produzir conteúdo para você semanalmente em outros espaços. E teremos este comprometimento com a nossa fiel e expressiva audiência. Entretanto, antes do apresentador dramático de encerrar, quero remeter um beijo especial para Dona Sônia, também conhecido como mãe de Gabriela Bini, que neste momento nos assiste atentamente, se emocionando. E desde já, querida, quero lhe saudar pelo seu aniversário, que será no próximo dia 28 de janeiro, também conhecido como sábado. Um beijo carinhoso, que Deus lhe proteja, e precisamos definitivamente também encerrar os nossos trabalhos agradecendo ao mesmo Deus e a Santa Rita pela oportunidade de entendermos tudo que nos envolveu há 12 anos passados, tornando todos nós sobreviventes em Nova Friburgo, que é o que nos une,
Cuidem-se bem e até a próxima edição.